Fala, rapaziada. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Tô aqui para fazer alguns comentários sobre a prova de civil, foi realizada hoje à tarde do exame da UAB, né? E primeira impressão que eu tenho da prova é uma prova com um grau de dificuldade um pouquinho acima, né, do que costuma ser a prova de direito civil na UAB. Inclusive, eu achei uma prova mais trabalhosa do que foi do tão falado 32º exame de ordem, né? Que foi a prova mais difícil de todos os tempos, e eu falava, olha, em civil não foi tanto, em civil estava dentro ali da média, dentro do esperado. A de hoje não, de hoje eu achei um pouquinho mais trabalhosa. Eu estou já com as questões aqui, eu vou comentar rapidamente, dar um fundamento legal e dar aí um gabarito provisório, tá? Ainda não é o definitivo, que ainda não foi divulgado, mas é o que deve vir no gabarito a ser disponibilizado pela FGV nas próximas horas. Então, a primeira questão de civil, aqui na versão que eu tenho, era a questão número 35, diz o seguinte: Joana e Mário são pais de Ricardo, atualmente com 8 anos de idade, e que se encontra no início de sua vida escolar. Tércio, irmão de Joana, né, então tio da criança, decide doar ao sobrinho Ricardo uma certa quantia em dinheiro. Para que esta doação seja válida, o contrato. Aí as alternativas, elas queriam saber se era necessário ou não a aceitação. A doação normalmente é um negócio bilateral, exige a aceitação da outra parte, é uma coisa que traz muita confusão, né? Porque ele é um contrato unilateral na classificação dos contratos, porque só uma parte tem obrigações decorrentes dele, né? A outra só tem o ganho patrimonial. Mas na classificação dos negócios jurídicos, é um negócio jurídico bilateral como todo e qualquer contrato. Todo e qualquer contrato existe manifestação de, no mínimo, duas partes. São duas manifestações de vontade, de quem está doando e também de quem está recebendo. Só que, nesse caso, é um absolutamente incapaz. E a questão é se teria que haver aceitação por parte dos genitores, dos representantes ou não. E a resposta para isso está lá no artigo 543 do Código Civil, que diz o seguinte: se o donatário, né, quem está recebendo, for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de uma doação pura. Então, quer dizer, uma doação pura e simples, não tem um encargo, não tem nenhuma contrapartida, não é remuneratória. É só doação? Você está dando dinheiro para o sobrinho? Beleza. Então chama lá o sobrinho, pode dar dinheiro para ele, que a aceitação é dispensada. Aí as alternativas, né? A dizia, deve ser anuído pelo próprio sobrinho Ricardo. E, na verdade, não tem, né, capacidade para manifestar aceitação ou dar uma anuência. Na B, dizia, preciso contar com o consentimento de Ricardo, expressado por Joana e Mário, que seriam os representantes. Não é o caso também. A correta era a alternativa C, texto de lei. Dispensa a aceitação por ser uma doação pura e realizada em favor de absolutamente incapaz. Tá? Então era dispensada a aceitação, deve vir lá o gabarito com a alternativa C para essa versão de prova que eu estou analisando. A D podia causar uma certa confusão, tá? Porque ela disse que prescinde de consentimento de Ricardo, pois se trata de um negócio jurídico unilateral. Negócio jurídico unilateral são aqueles negócios jurídicos que se formam com uma única manifestação de vontade, um testamento, por exemplo. Tá? Contrato não. Contrato é sempre um negócio bilateral. Não confundir com a classificação dos contratos de acordo com o equilíbrio das prestações. Tá? Então, correta, a alternativa C, não era necessária a anuência. Questão seguinte, questão 36, uma questão um pouquinho trabalhosa, é uma exceção dentro do regramento geral, mas é interessante porque é uma questão que eu costumo trabalhar em sala de aula quando eu dou aula de teoria geral dos contratos. Sempre dou um exemplo muito parecido com essa questão. A questão diz o seguinte: Ivan, sócio da Soluções Inteligentes Limitada, celebra um contrato de empreitada na qualidade de dono da obra com Demétrio, sócio da Construções Sólidas Limitada, tendo esta como a empresa empreiteira. A obra tem prazo de duração de 1 ano, contada a um custo de R$ 2.400.000, contratada a um custo de R$ 2.400.000, fracionados em 12 prestações mensais de 200 mil cada uma. O contratante Ivan necessita da obra pronta no prazo acordado. Em razão disso, ele acordou com Demétrio uma cláusula resolutiva expressa
informando que o atraso superior a 30 dias importaria em extinção automática do contrato. Para se resguardar, Ivan exigiu de Demétrio que expusesse o seu acervo patrimonial, mostrando o balanço contábil da empresa de modo a ter convicção em torno da capacidade econômica da empreiteira, para ter certeza, né, que ele vai pagar, mas vai receber a obra pronta no final, sem maiores riscos. Transcorridos 3 meses de obra, ou seja, ainda faltando 9 meses, né, que seguia em ritmo normal, em conformidade com o cronograma, Ivan teve conhecimento de que a empreiteira sofreu uma violenta execução judicial, impondo redução de mais de 90% de seu ativo patrimonial, fato que tornou ao menos duvidosa a capacidade da empreiteira de executar plenamente a obrigação pela qual se obrigou. Diante desse fato, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, o Nocero está dizendo o seguinte: a empreiteira tem que entregar uma obra, o sujeito que contratou e paga lá R$200 mil por mês, né, ao longo de um ano, ele, no começo, verificou, né, a idoneidade financeira da empresa, para ter certeza que receberia ao final e daria tudo certo. Só que depois, quando ele já estava pagando, essa empresa sofreu algumas execuções e teve aí uma diminuição de 90% de seu patrimônio. E aí a questão é a seguinte: agora ele não sabe se vai receber o imóvel no final. E ele tem que continuar pagando. E aqui está relacionada a ideia da exceção do contrato não cumprido. Quando uma parte não cumpre o que lhe cabe no contrato, não pode exigir o cumprimento da outra parte. Só que para isso, ambas as prestações têm que ser exigíveis. Né? E a da empreiteira, no caso, ainda não é exigível, porque a empreiteira tem até o fim do período, né, de um ano, para fazer essa entrega. Só que em razão dessa dúvida, se vai ser possível ou não haver um cumprimento por causa de um fato superveniente, existe uma previsão legal lá no artigo 477 do Código Civil, que diz o seguinte: se, depois de concluído o contrato já foi firmado, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, que é exatamente o caso, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe, ou seja, o Ivan pode deixar de fazer o pagamento da prestação até que a outra parte satisfaça, entregue a obra ou que pelo menos dê uma garantia de que vá satisfazê-la. Então ele pode sim interromper o pagamento até que a empreiteira dê uma garantia para ele. Se vocês puxarem na aula, quem teve a aula de contratos, vai se lembrar, eu trabalhava com o exemplo de uma empresa envolvida no esquema da Lava Jato, exatamente num contrato de empreitada. Então, você contratou uma empreiteira, você está pagando, né, e de repente você vê no Jornal Nacional que estão bloqueando todos os bens, os donos da empresa estão fugindo para o exterior, e aí? Você vai ter que ficar pagando tudo porque a outra parte, a prestação ainda não é exigível? Aí depois que pagar 2.400.000 durante um ano, você não vai ter a obra e falar, já sabia desde o 3º mês, e fica por isso mesmo. Né? Então é uma antecipação da exceção do contrato não cumprido. Olha, não posso dizer que ele ainda não foi cumprido, mas agora temos dúvidas. Né? Então aplica-se o 477. Aí a alternativa A dizia o seguinte: Ivan pode se recusar a pagar o restante das parcelas da remuneração da obra até que Demétrio dê uma garantia bastante satisfazê-la. É isso. Não precisa entregar a obra, né? Até porque a obra você não entrega de um dia para o outro, não depende apenas da vontade. Mas pelo menos dê garantias de que vai fazê-lo. Dando as garantias, o Ivan continua pagando a prestação regularmente. A letra B falava que o dono da obra pode requerer a extinção do contrato ao fundamento de que há um inadimplemento anterior ao termo. Não há como se falar em inadimplemento, porque há uma dúvida sobre o cumprimento. Mas inadimplemento ainda não houve, tá? Então não era caso de extinção por inadimplemento. A C falava que a cláusula resolutiva expressa prevista no contrato é nula, porque o ordenamento não permite a resolução automática por inadimplemento, impondo-se a via judicial. Não. A cláusula resolutiva pode ser expressa ou tácita. Se ela for expressa, não precisa do judiciário. Houve inadimplemento, o contrato está resolvido. E a D dizia que a parte contratante tem o direito de invocar exceção de contrato não cumprido em face do risco iminente de inadimplemento. Ainda não seria propriamente dita a exceção do contrato não cumprido, seria uma antecipação para se prestar uma garantia. Né? Então, dando uma garantia, o contrato segue normalmente. Então, a alternativa correta aqui
é a alternativa A, nesta versão. A terceira questão de direito civil falava de uma compra e venda de um terreno, compra e venda de imóvel e a questão relacionada à metragem, né? Se há de mensura, se há de corpos. Bento Albuquerque, com o intuito de realizar o sonho de passar a aposentadoria na beira da praia, procura Inácio Monteiro, proprietário de uma quadra de lotes a 100 metros da famosa Praia dos Coqueiros, para comprar um lote sobre o qual seria construída a sua sonhada casa de veraneio. Bento mostrou o projeto arquitetônico de sua futura casa na praia a Inácio e ressaltou que o lote para a construção do projeto deveria contar com, no mínimo, 420 metros quadrados, metragem necessária para a construção da piscina, sauna e churrasqueira, além da casa projetada para ter 4 quartos. Nas tratativas e na escritura de compra e venda, restou consignado que o imóvel possui 420 metros quadrados e que o preço certo e ajustado para essa metragem era de R$180 mil. No entanto, Bento, ao levar o arquiteto para medidas de praxe e conhecer o lote sobre o qual o projeto seria construído, foi surpreendido ao ser informado que o imóvel contava com apenas 365 metros quadrados, ou seja, o tamanho era menor do que efetivamente constou da escritura, e que o projeto idealizado não poderia ser construído naquele lote. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. E aí a questão é se a medida nesse caso é essencial ou não, e o Código Civil ele vai tratar disso lá no artigo 499, artigo 500 do Código Civil, que fala que na venda de uma unidade imóvel, né, na venda de um terreno, se estipular o preço por medida ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, ou, não sendo isto possível, o de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço. E no parágrafo 1º ele fala, olha, presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quer dizer, não daria margem para uma modificação do contrato, quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total, quer dizer, a diferença é pequena, menos de 1/20. Ressalvado ao comprador, ainda assim, né, o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio. Esse dispositivo, parágrafo 1º, não se aplica ao caso, por 2 motivos. O primeiro deles, a diferença é mais do que a 20ª parte. Tá? Então eram 420 metros quadrados, a 20ª parte teria que dividir 420 por 20, daria 21 metros, no máximo, né, de diferença. E no caso é mais. Então, poxa, não dá para falar que você comprou o terreno e a medida ali é irrelevante porque você fez a compra ad corpus, né? Você comprou o terreno do jeito que ele está. Então a medida é relevante sim. E além disso, o fato de ser menor do que está previsto inviabiliza o projeto. Né? O próprio arquiteto, enunciado, te fala isso, olha, não dá para fazer se tiver menos que 420. E o próprio arquiteto diz, não vai ser possível realizar o projeto. Então, nesse caso, voltando aqui para as alternativas, alternativa A dizia, Bento nada pode fazer em relação à metragem faltante, tendo em vista que era sua obrigação conferir-la antes de adquirir o imóvel. Não, tem previsão expressa no código quando há uma diferença entre o que constou e a efetiva metragem. Alternativa B, Bento tem o direito de exigir o complemento da área faltante e, caso não seja possível, tem a faculdade de rescindir o contrato ou pedir pelo abatimento do preço de acordo com a metragem correta do imóvel. É isso aí, né? A diferença aqui é relevante sim. No caso, provavelmente ele vai pedir a rescisão do contrato, já que ele não consegue executar o projeto, mas ainda teria a opção de preservar o contrato e pedir apenas a diferença. A C falava da venda ad corpus, né? Fala, não, você comprou uma coisa determinada, independente da medida, não é o caso, por causa da diferença e da finalidade. E a D falava que presume-se que a medida é enunciativa porque a diferença não chega a 20%. Aqui uma pegadinha, né? O código não fala em 20%, ele fala em 20ª parte. 20% é a 5ª parte, é muita coisa. Né? Então não tem nada a ver com essa medida. Então a correta era a alternativa B. Ele pode pedir a resolução ou o abatimento. Aí vieram 2 questões de direito das sucessões. A 38, aqui na versão, na prova branca, Luiz, sem filhos, é casado com Aline sob o regime da comunhão universal. No ano de 2018, Luiz perdeu o pai, Mário. Como seu irmão Rogério morava em outra cidade e sua mãe, Catarina, precisava de cuidados diários, o Luiz levou-a para morar junto dele e de Aline.
Durante a pandemia de Covid-19, tanto Luiz quanto Catarina contraíram a doença e foram internados. Ambos não resistiram. E no dia 30 de junho, Luiz faleceu, sem deixar testamento, e Catarina morreu no dia 15 de agosto, também sem deixar testamento. Então veja, são 3 mortos, né? São 3 óbitos aqui no enunciado, mas ele quer saber de 2. Mas primeiro, morreu o pai de Luiz, né, o seu Mário, e deixou Luiz e Rogério como filhos e a esposa Catarina, viúva, cônjuge supérstite. Depois de um tempo, morreram Luiz e Catarina nessa ordem, tá? O Luiz morre em junho e a Catarina morre em agosto. E ele quer saber quem é herdeiro de quem. Princípio de Cesini, né? Eu tenho que ver quem são os herdeiros no exato momento da morte de cada um dos indivíduos e aplicar lá o artigo 1829. Então, primeiro, né, o Mário não tem nas alternativas, ele quer saber só de Luiz e Catarina. Quando Luiz morreu, quem eram os herdeiros? Artigo 1829. Primeiro, cônjuge em concorrência com os descendentes. Ele tem descendentes? Não. Então eu vou para o inciso 2. Eu vou para a segunda ordem de herdeiros, para a segunda classe. Quem são os herdeiros? Ascendentes em concorrência com o cônjuge. Ele tem ascendentes? Tem a Catarina. Professor, mas ela morreu também? Não, ainda não. Ela vai morrer 2 meses depois. Quando ele morreu, ela ainda era viva. Então quem vai herdar? A mãe dele, Catarina, e a esposa Aline. Aqui uma outra pegadinha. Né? Professor, a Aline, ela era casada pelo regime da comunhão universal. Então ela tem meação, né? Então tendo meação ela não herda. Então a herança não é tudo da mãe? Não. Aquela regra da meação, quem meia não herda, quem herda não meia, ela só se faz presente no inciso 1, quando o cônjuge concorre com descendentes. Quando o cônjuge concorre com ascendentes, tem sempre direito à herança. Tá? Então, além de eventual meação, né, a Aline herdará junto com Catarina. E aí, quando morre Catarina, quem é herdeiro dela? Rogério, que é o irmão de Luiz, que mora lá em outra cidade. Poxa, o Luiz já morreu. Então, sendo morto, ele não tem como herdar. Tem direito de representação? Teria, se ele tivesse filhos, que o enunciado não diz. A esposa dele herda por representação? Nunca. Representação só dá em favor de descendentes. Então a alternativa correta é a que dizia que... deixa eu verificar aqui. A alternativa A falava a herança de Catarina deve dividir-se entre Luiz. Não, porque o Luiz já era falecido. B. Rogério será herdeiro de Catarina. Sim. E na sucessão de Luiz serão chamadas Aline e Catarina. No caso, até ele colocou entre parênteses, né, o herdeiro Rogério receberá o quinhão como parte da herança deixada pela mãe. Porque, de acordo com o princípio de Cesini, quando Luiz morreu, a parte de Catarina já foi para ela. Então vai estar dentro da herança deixada por ela. Era essa a alternativa B. Rogério é o herdeiro de Catarina e, quanto a Luiz, Aline e Catarina é quem foram as herdeiras, tá? A C dizia que a Aline não será herdeira de Rogério em razão do casamento regir-se pela comunhão universal. Se fosse com descendentes, seria isso, mas com ascendentes ela concorre. E a última, Rogério será herdeiro de Catarina e apenas Aline será de Luiz. Não, porque quando Luiz morre, a mãe era viva. Então, de fato, a alternativa B de bola será a alternativa correta nessa questão. Próxima questão, estou aqui na questão número 39 da prova branca. Clóvis, funcionário público aposentado, divorciado, falecido em março de 2020 com 75 anos, era pai de Leonora, 40 anos, e de Luciana, 16 anos. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos seus herdeiros necessários. Titular de um patrimônio razoável, ele foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal 6 meses antes de sua morte. Desde o nascimento de Luciana, sempre foi uma preocupação de Clóvis proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora, pela filha mais velha, quais sejam cursar o ensino superior com auxílio paterno e assim conseguir o subsídio necessário para buscar uma carreira de sucesso profissional. Por este motivo, Clóvis vendeu os 3 imóveis que compõem 70% do seu patrimônio, de que era proprietário quando Luciana ainda era criança, e depositou esse dinheiro em uma conta bancária, juntamente com todas as suas economias, no intuito de deixar, quando de sua morte, somente patrimônio em dinheiro. No ano de 2019, ao saber de sua doença, Clóvis, em pleno exercício de suas faculdades mentais, elaborou um testamento público, destinando toda a parte disponível de sua herança a Luciana. Diante de seu falecimento, é possível afirmar que... Então ele tinha lá um patrimônio considerável,
E ele vendeu os 3 imóveis que ele tinha no patrimônio, transformou tudo em dinheiro e depositou lá o dinheiro numa conta. E depois de um tempo, quando ele descobre a doença, ele faz um testamento dizendo: olha, eu quero deixar a parte disponível, que no caso é 50%, porque ele tem herdeiros necessários, para Luciana, para uma das filhas. E aí a questão que se coloca é: ele poderia ter vendido esses imóveis em vida? Sim, ele poderia ter vendido. O examinador aqui ele tentou te pegar em 2 pontos. Primeiro, se fosse doação, não poderia. Porque para doação tem limitação. O sujeito não pode doar em vida aquilo que ele não poderia deixar em testamento naquele momento. Então ele só poderia doar metade, mas ele não doou, ele vendeu. Né? Ele vendeu. O outro ponto onde o examinador tentou te pegar é o seguinte: professor, o sujeito não pode, em testamento, alterar a natureza dos bens da legítima. Ele não pode ferir a legítima em hipótese alguma. Mas ele não fez isso em testamento. Ele vendeu. E o patrimônio era dele, o bem era dele. Ele vendeu. E o patrimônio, que eram os imóveis, vamos supor que cada um valesse 300 mil. Agora ele tem 900 mil. Onde? Depositado em conta. Ponto final. Então, até aqui, tudo ok. E aí o segundo ponto é, ele faz o testamento deixando a metade disponível para uma das filhas. Pode fazer isso? Pode. É a parte disponível. Vai ficar 50% para ela, pelo testamento. E a outra metade? Divide-se em partes iguais entre as duas. Ela vai ser herdeira testamentária e também sucessora legítima. Então vamos para as alternativas. Alternativa A: Clóvis não poderia vender seus imóveis ao longo de sua vida. Já vou parar aqui. Ele poderia sim vender, ele não poderia doar. B: caberá a Luciana 75% da herança de Clóvis, já a Leonora receberá 25% da mesma herança. É isso aí, né? 50% do testamento para a Luciana e os outros 50, 25 para cada uma. A alternativa B está correta. C: Clóvis perdeu a capacidade de dispor de seu patrimônio por testamento a partir do momento em que descobriu o diagnóstico de câncer. Não, porque o enunciado fala no pleno gozo de suas capacidades mentais. É isso que interessa. Tá? Então ele poderia sim fazer o testamento. Não há nenhuma irregularidade. E a última dizia que a herança vai ser meio a meio para cada uma das filhas. Para isso eu teria que desconsiderar o testamento. Vejo até como uma resposta leva a outra, né? Porque se a C estivesse correta, ele não tem capacidade para fazer o testamento não teria validade, e seria meio a meio. Eu teria 2 alternativas corretas. Então, até com uma questão de lógica, aí você conseguiria responder, mesmo não sabendo totalmente o conteúdo. Né? Aquele treinamento que a gente faz em sala de aula, sempre para falar, olha, tem técnicas, né, para se responder uma questão múltipla escolha. Depois a questão número 40, essa acho que era talvez a mais tranquila de toda a prova. Jorge foi atropelado por Vitor em 2 de fevereiro de 2016. Em razão desse evento, ele sofreu danos morais, materiais e estéticos, os quais surgiram e foram percebidos por ele imediatamente após o acidente. Tempos depois, em 31 de janeiro de 2021, quase 5 anos depois, Jorge procurou você como advogado e disse que pretendia ajuizar uma ação de reparação contra Vitor. Sobre a hipótese apresentada, você deverá informar para Jorge que prazo para reparação de danos, prazo prescricional. Prazo prescricional para ressarcimento de danos é de 3 anos. Então ele tinha até 2019, fevereiro de 2019, para interromper esse prazo através da ação para ressarcimento. Não entrou, foi te procurar em 2021, agora já está prescrito. Tá? Então aqui a correta é a alternativa B. A pretensão está prescrita, tendo em vista o prazo de 3 anos ao qual se vincula a pretensão de uma reparação civil extracontratual. E a última questão de direito civil, essa também pegou um ponto específico lá do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quem teve aula de capacidade comigo e viu eu batendo, descendo a lenha nesse estatuto, com certeza iria se lembrar. A questão diz o seguinte: Júlia, 22 anos, com espectro autista, tem, em razão de sua deficiência, um impedimento de longo prazo de natureza mental que pode, em algumas atividades cotidianas, obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Júlia apaixona-se por Rodrigo, 19 anos, também com espectro autista, com quem quer se casar. Mas Rita, mãe de Júlia, temendo que Júlia não tenha o discernimento adequado para tomar as decisões certas de sua vida, e no intuito de proteger o melhor interesse de sua filha, impede o casamento,
sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. E aí a questão quer saber o seguinte: ela pode impedir ou não? Júlia tem capacidade ou não? E a resposta é: Júlia tem capacidade e a mãe dela não pode impedir o casamento. Professor, mas ela é deficiente, como que ela tem capacidade? Pois é, o Estatuto da Pessoa com Deficiência excluiu do rol dos incapazes, tanto do artigo 3º quanto do artigo 4º do Código Civil, todas as hipóteses relacionadas a qualquer tipo de deficiência. E aí, para provar, né, que não é um engano, que essa foi a intenção, eu trago 2 artigos em sala de aula para provar que o Estatuto diz expressamente que eles têm capacidade plena. Um deles é o artigo 6º, outro é o 84. Mas o artigo 6º, ele diz expressamente: a deficiência não afeta a plena capacidade civil. Inclusive e aí os incisos vêm trazer alguns exemplos. E o primeiro é exatamente para casar. Para casar. Eu até brinco, né? Eu falo que, olha, se tiver que exigir pleno discernimento para casar, não vai ter casamento nenhum, né? O jeito para casar, ele já tem um certo distúrbio. Mas o primeiro exemplo é o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela tem capacidade e a mãe não pode impedir o casamento. Mas, professora, ela poderia, mesmo com o casamento, pedir a curatela? Não, não poderia pedir a curatela. Vai ter até parte da doutrina que vai dizer, olha, mas teria que pedir a curatela, é cabível sim nesse caso. Só que tem um porém. A ordem de preferência na nomeação de curador é a seguinte: primeiro é cônjuge. Então, se vai, ainda que fosse caso de uma eventual curatela, quem seria curador? O cônjuge, já que não pode ser impedido o casamento. Então, não seria Rita. Aí vamos para as alternativas. Alternativa A: Júlia é relativamente incapaz. Não, você nunca pode vincular nenhum deficiente a nenhuma das espécies de incapacidade. Errado. B: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para casar-se, de modo que Rita não poderá impedir o casamento de Júlia. É isso aí. Artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. C: Júlia é plenamente capaz em razão de sua idade, mas em razão de deficiência que a acomete, deverá confirmar sua vontade com o curador, que deverá ser instituído. Não faz sentido, né, instituir o curador, que quem teria preferência seria o próprio cônjuge, para ele confirmar esse casamento. Não é a hipótese. E aí vem de novo, né, um ponto que a alternativa dela diz o seguinte: Rita, ainda que esteja atuando no melhor interesse de Júlia na qualidade de mãe, não pode impedir o casamento, podendo, contudo, impor a Júlia a sua curatela. Também não. Também não. Por quê? Porque aí o cônjuge assume a prioridade na nomeação. Imagine, né, um casamento no qual quem responde para uma das pessoas é a sogra do outro. Você já pensou nisso? A pessoa casar, não, mas quem responde por mim é a minha mãe, é ela que toma as decisões do casamento. Às vezes já não é fácil ter a sogra não tendo esse poder, imagina a sogra tendo esse poder instituído por lei. Então, de fato, o que ele queria aqui era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, era o famoso artigo 6º, tão criticado, mas que a deficiência não afeta a plena capacidade. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Aqueles que atingiram a nota, meus parabéns. Já começa a se preparar, daqui 1 mês e pouquinho já temos a segunda fase. Para quem eventualmente não conseguiu, eu costumo dizer que é no máximo 24 horas de sofrimento, hein? Bola para frente, não é o fim da linha, não é o fim do mundo. Já tem outro exame muito em breve, logo aí, em julho, né? Nós já temos mais um exame. Então nada de desanimar, hein? Foco nos estudos, vamos lá estudar. Ainda mais tem vezes que não era simplesmente o nosso dia. Tá? Então nada de desanimar, força e desistir jamais, tá bom? Fique com Deus, bom finzinho de domingo e até a próxima, se Deus quiser.